Meu convidado aqui no Telejornal, o Ministro da Saúde, Sr. Ministro, boa noite, Boa bem-vindo. noite. Ouvimos estes relatos hoje, já ouvimos durante várias semanas. Hoje o Sr. Ministro, no Parlamento, falou em que é o maior contratador, o Ministério da Saúde, em Portugal. Mais de 2.500 médicos, só esta semana mais 1.700, mais o dobro dos enfermeiros de 2013. Temos hospitais novos e eu pergunto-lhe porquê é que afinal isto acontece. Muito boa noite. Indo por partes. De facto, nós temos hoje em Portugal cerca de mais 2.200 médicos do que tínhamos em 31 de dezembro de 2010. Aliás, é a única classe na administração pública que há um aumento líquido, porque há necessidades de prestar cuidados aos portugueses. E também na parte dos enfermeiros estamos a fazer um esforço significativo, tendo recortado o ano passado cerca de 1.090 enfermeiros. Temos que contar também com os que se reformam, apesar de também ter em atenção que houve um aumento da prestação de cuidados assistenciais, porque também houve uma passagem das 35 horas para as 40. Portanto, houve aqui um reforço significativo. Dito isto, temos mais recursos humanos, temos inclusive unidades hospitalares melhores, mais temos modernas, urgências que foram remodeladas, como a de Faro, a de Portimão, a de Porto Alegre, de Garcia d'Horta, de Santa Maria. Agora, de facto, temos condições nas urgências de dificuldade, algumas delas de caráter estrutural, por exemplo, o caso do Amadora Sintra, é preciso fazer obras estruturais na urgência, o caso das Caldas da Rainha é preciso lançar obras estruturais e, portanto, aquelas urgências não têm capacidade física, não têm possibilidade de atender normalmente, de atender os picos. E nos outros hospitais onde as condições, onde não é necessário fazer obras e onde há médicos, porquê é que isto acontece? Porquê é que estamos a falar de 20 horas, 40 horas? Temos casos pontuais, ou seja, nós tivemos urgências que funcionaram normalmente dentro deste período, eu diria, entre aspas, anormal, porque nós estamos numa situação anormal. As situações de frio são, para a época... Mas não é catástrofe, era não, previsível. Não. Era previsível. Era o Sr. Ministro é ministro que é quase 4 anos, não é? previsível, Sabe que sempre acontece isto nesta altura. Sim, mas a data exata onde começámos a gripe, que foi no final do ano passado, essa não é previsível e este frio anormal também não é previsível. Mas dito isto, e também não é exatamente igual aos outros anos, o tipo de doentes que estão a ocorrer às urgências, que não são só mais idosos, como têm mais comorbilidades e temos uma ligeira alteração, que temos mais doentes com uma triagem de maior prioridade. E temos mais internamentos e maior tempo a fazer diagnóstico a esses doentes. Precisamente porque, como têm várias comorbilidades, demoram mais tempo dentro das urgências. Mas o facto de muitos centros de saúde não terem as horas que deveriam ter abertos, outros que fecharam, não é uma causa de levar estas pessoas todas de enxurrada, permita-me o termo, para umas urgências que não estão preparadas para tanta gente? Nós, no final do ano, portanto, os centros de saúde tiveram uma orientação clara para ficarem abertos quando necessitarem. E neste momento há uma orientação clara para todas as administrações regionais de saúde poderem prolongar o horário de todos os centros de saúde. Mas está-me a falar de uma orientação agora. Eu pergunto-lhe porque é que não foi dado antes. Não, repara. Há muita gente que nós ouvimos, e porque estamos a falar para muitas dessas pessoas, que vão ao centro de saúde, está fechado, outras nem sequer têm esse centro de saúde e têm que ir para o hospital. Mas acha que não foram feitas bem as contas? Nós fizemos um planeamento que me parece, quer do ponto de vista, por exemplo, da vacinação, onde temos a maior taxa de vacinação de sempre. Temos mais de 1,5 milhão de pessoas vacinadas, quer na articulação com os centros de saúde, quer no plano da gripe, quer dizer, repara, esta articulação e a abertura dos centros de saúde, o próprio plano de inverno da Direção-Geral de Saúde para os centros de saúde prevê essa abertura quando necessário. Ou seja, não é preciso uma ordem ministerial para um centro de saúde prolongar um horário. Sr. Ministro, então porquê é que tanta gente chega ao hospital e está 20 horas, 40 horas, como o médico referiu, para internar ou para completar o internamento? Porquê é que isto acontece? Porque, em alguns casos, temos, de facto, dificuldades de internamento. Temos uma gripe que começou com um pico extremamente agressivo, ou seja, Mas está-me a dizer que é muito pior que os outros anos? Não estou a dizer que a estirpe
isso ainda vamos Não, ver. o número de ocorrências Estou a e de dizer pessoas que a o recorrer número aos hospitais. Estou a dizer que o número e a tipologia das pessoas, em termos de ocorrências, foi de facto um pico bastante maior do que nos outros anos em termos da sua curva. Acha que há aqui uma má gestão de recursos humanos, se me diz que são suficientes? Nós temos, na casa das urgências, vale a pena dizer que há uma parte significativa, que são cerca de 10 mil médicos, que podem não fazer urgências por questões de idade. A maioria face à sua dedicação e face à sua disponibilidade, mas o que é certo é que do conjunto de médicos que nós temos, há cerca de 10 mil que podem não fazer essas urgências. Mas por isso mesmo são feitas contratações externas. Eu pergunto-lhe que, apesar disso, continuam a falhar estas urgências para muita gente. Repare, falham algumas urgências, não deviam falhar, mas nós atendemos mais de 5 milhões e meio de pessoas nas urgências. Mas não é novo, é aí que eu quero chegar, Sr. Ministro. E isto é preciso, está bem, mas as urgências têm dificuldades de ser atendidas em todo o mundo. Se você vir neste momento em Inglaterra, com um sistema muitíssimo mais rico que o nosso, todos os dias há hospitais que pura e simplesmente recusam-se a receber doentes. Como é que se resolve a situação? Como nós resolvemos a situação é com múltiplas iniciativas, desde logo libertando mais camas nos hospitais. Estamos a falar das altas aos fins de semana. Estamos a falar de que deve haver altas. Mas para isso é preciso médicos e muitas vezes os médicos são poucos ao fim de semana e não conseguem estar a dar alta e a atender nas urgências. E por isso mesmo é que temos que ter mais médicos que estejam disponíveis para fazer urgência e por isso mesmo temos recrutado todos os médicos que estão disponíveis em Portugal. Nós recrutamos todos os médicos que estão disponíveis de Medicina Geral e Familiar, quer os que acabam o seu curso, como fizemos este ano, quer aqueles que estão no setor privado. E, além disso, lançámos o ano passado um concurso para médicos do setor privado e vieram 50 médicos do setor privado para o setor público e este ano vamos fazer exatamente o mesmo, quer para a Medicina Geral e Familiar, quer para a área hospitalar. Isso já ficou claro, mas temos aqui um problema. E no caso das altas ao fim de semana, não se corre o risco de estar com a necessidade de ter camas vazias a dar altas a quem deveria estar internado? Não, é exatamente... Então é apenas um problema burocrático? É um problema burocrático. Então, como sabe, fácil de acontece, resolver, digo eu. É preciso haver uma pessoa responsável que ajuize corretamente que aquela pessoa não precisa ficar até segunda-feira e que lhe pode ser dada a alta. Ou seja, se fosse ser dada à pressa, não era preciso ter esse responsável. Perante esta situação, portanto, é preciso fazer as coisas com celeridade. Admite reestruturar o plano em termos de centros de saúde? Nós estamos a prolongar os horários dos centros de saúde, estamos a aumentar, como fizemos durante estes 3 anos, o número de unidades de saúde familiar, estamos a trabalhar cada vez mais para os hospitais articularem os seus cuidados com os centros de saúde, estamos a aumentar as camas de cuidados continuados, abrimos 1.500 camas de cuidados continuados. A Ordem dos Médicos diz que desapareceram 400 camas. Certo, e entretanto não referiu foi que abrimos 1.500 de camas de cuidados continuados, ou seja, há uma diminuição. Continuam a haver pessoas nas macas dos bombeiros à espera de serem atendidos e de ter uma cama. Continua pontualmente em alguns hospitais isso a acontecer, e tem que ser resolvido, que não é desejável e a situação normal não é essa. Quer isso dizer que o pico da gripe ainda não foi atingido e todos nós receamos que o que se verificou agora possa ter uma dimensão maior. O senhor pode garantir que com essas medidas extraordinárias não voltamos a ter estes relatos aqui no telejornal? O que demoras pontuais há de sempre haver. Não estamos a falar pontuais, estamos demoras a falar pontuais, 20 horas, por exemplo, 6 horas. Demoras pontuais há de haver, e quer dizer, se isso não funciona, se não há ninguém que dê essa garantia num sistema como o britânico, com aqueles fundos que têm, de certeza que não é aqui. Agora, o que eu lhe posso garantir... Não podemos esperar que alguém vá a um hospital e tenha uma pulseira laranja e, por falta de atendimento, acabe por morrer. Não, mas isso não é admissível, é totalmente de lamentar. Temos que perceber se as condições em que aconteceu, não vale a pena estar a Estão a investigar os casos, mas são 2 casos. Exatamente, estar a fazer pré-juízos, temos que perceber exatamente o que aconteceu. Agora, o que eu lhe posso dizer é que há razões para ter confiança nestes profissionais, há razões para ter confiança nas urgências, da mesma maneira que há razões para só ir às urgências em caso de necessidade e, de facto, vamos monitorizar muito de perto esta situação, porque nas próximas semanas vamos ter um aumento do número de casos de gripe e vamos ter que dar resposta às pessoas.
Sr. Ministro, e essa resposta pode passar por uma reestruturação, como eu há pouco lhe falava, dos centros de saúde, ou seja, pode garantir que nenhum vai ser fechado e que as horas vão de facto ser alargadas? Posso garantir que nenhum centro de saúde será fechado. Aliás, nestes meses, o que nós não só garanto que nenhum será fechado, como já hoje foi referido na Assembleia da República, como inclusive vamos alargar os respectivos horários. Sr. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite.